Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 10. E essa lição de número 10, ela tem por título Espírito Santo, o Capacitador. Tá, então, nós vemos que o Espírito Santo, não somente ele regenera, mas que ele também capacita as nossas vidas, amém? E eu acredito que na aula de hoje, nós tiraremos grandes lições para a nossa vida, né, que eu creio que vai ser uma bênção para nós, apesar que nós já viemos de uma revista que nós estudamos sobre isso também. Então, eu acredito que a revista que o presbítero apresentou aí, que é a anterior, tá? E nós já falamos bastante coisa acerca do Espírito Santo. Porém, hoje também, nós não estaremos trabalhando no Espírito Santo somente no sentido dele regenerar a vida, mas no sentido dele capacitar a nossa vida. Amém? A revista de hoje, irmãos, é essa aqui, ó, a Santíssima Trindade, tá? É a Santíssima Trindade. Não, o Fernando botou aqui no telão também, ó. Ele colocou no telão. A aula está no telão, qualquer coisa pode acompanhar pelo telão também, em nome de Jesus. O texto áureo, nesta noite, vai dizer assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, conforme Joel, capítulo 2, a parte do versículo 28, a parte A somente, tá? Então nós vamos ver que é uma promessa do Senhor o derramamento do Espírito Santo. A verdade prática vai dizer para nós que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Quando nós falamos acerca do Espírito Santo como capacitador, que ele capacita a igreja, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo ele capacita as pessoas para massagear o ego. Nós não estamos dizendo que nós estamos falando acerca da capacitação do Espírito Santo a cada pessoa para ele se sentir melhor do que os outros, não. Tá? Muito pelo contrário. Né? Nós temos que ser humildes o suficiente para entender que tudo aquilo que Deus nos entrega, ele tem um propósito. Não é para a gente mostrar para os outros que nós somos melhores. Né? Por exemplo, aquele que tem o dom de cura. Quando Deus dá um dom de cura para ele, não é para ele ser melhor que os outros. Não, é para se usar na igreja para orar e curar as pessoas. O dom, ele apenas, meus amados irmãos, não é que a pessoa cura. Lembra de uma coisa, quem cura é o Senhor Jesus. Mas essa pessoa, ela tem um dom. Né? Deus deu esse dom de que quando ela ora, através da oração, o Senhor Jesus, ele opera o milagre da cura. Então, não significa que ele é melhor do que eu, não significa que ele é melhor do que você, não significa que ele é como diz, o melhor, que ele é o maior, não. Na verdade, quanto mais o nosso Deus nos usa, menor nós temos que ser, mais humilde nós temos que ser. Porque um dos maiores problemas nos dias atuais, que tem feito a queda de muitas pessoas, tá? É o egocentrismo, é a altivez, a pessoa se sentir melhor do que os outros. Então isso é um problema. Tá? E para a leitura bíblica em classe dessa noite, o texto vai estar em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 ao 4, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 14 ao 17, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Nós vamos fazer o seguinte, irmã Sara, lê para mim Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos Apóstolos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Irmã Adriana, você consegue fazer a leitura aí na tela? Aí o cooperador Fernando ele vai passando para você ler, tá? Aí a irmã Adriana vai ler Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17, depois 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Por favor, irmã Sara, lê para nós. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio Joel 2. Ah, tá. Joel 2, 28 e 29 primeiro. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Agora, irmã Adriana, capítulo 8 de Atos, 14 ao 17, depois 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios agora 12, do 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus, amém? Nós vimos aqui, meus irmãos, a leitura de Mansara, em Joel 2, versículo 28 e 29, a promessa do Senhor que Ele faz acerca, do batismo no Espírito Santo. Ele fala que há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porém, nós precisamos entender uma coisa. Nós não podemos aqui, irmãos, quando eu falo de toda a carne, não significa que é sobre qualquer um. Tá? Toda a carne daqueles que buscarão o Senhor, que crerão no Senhor, que temerão ao Senhor, a esses sim, todos que fazem parte dessa história, que têm fé, que acreditam, esses sim, serão derramados do Espírito Santo sobre essas vidas. Não significa que lá fora, as pessoas que estão no mundo, o Espírito Santo vai vir sobre eles, tá? Na verdade, as pessoas que estão ali fora, o Espírito Santo está caminhando lado a lado, tá? Ele não está na pessoa, ele está do lado de fora, caminhando lado a lado, convencendo este homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, tentando convencer ele, do pecado, da justiça e do juízo. Agora, nós que já temos a Jesus no nosso coração, a Bíblia diz para nós que quando nós aceitamos a Jesus, aquilo que habitava dentro de nós, ele sai, e então passa a habitar dentro de nós aquele que andava ao nosso lado nos convencendo, que é o Espírito Santo. Tá? Então ele agora passa a habitar dentro de nós. Nós, por termos fé, por acreditarmos e aceitarmos a Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Tá? Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Ok? Tá? Então não se esqueça. Agora, nós estamos falando acerca da habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer para nós que nós, lá no Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, quando nós chegamos aqui acerca da promessa, aqui está falando do batismo do Espírito Santo, cerca de 800 anos ainda antes da vinda de Cristo, Joel ele havia profetizado que o Espírito Santo ele viria para nos encher do teu Espírito. Ele viria para nos capacitar do seu Espírito. Tá? Então, 800 anos antes de Cristo vir, ela se cumpriu em Atos Apóstolos, capítulo de número 2. Por isso que o autor, o comentarista, ele deixou bem claro, ele colocou a promessa em Joel capítulo 2, e ele colocou também em Atos 2 o cumprimento dessa promessa. Tá? Então aqui nós vemos o cumprimento, que fala aqui no versículo 1, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam ali no cenáculo 120 discípulos do Senhor, 120 pessoas que acreditavam no Senhor, estavam ali reunidos, orando, buscando, aguardando, conforme a orientação de Jesus, que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Está lá em Lucas 24, 49. Tá, então, eles, obedecendo a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Tá, eles foram batizados no Espírito Santo. Tá, então, aqui nós vamos ver também
em Atos Apóstolos, aqui quando Pedro e João eram enviados, aqueles homens que estavam ali, eles não haviam ainda recebido o batismo no Espírito Santo, conforme o capítulo 8, né, de Atos Apóstolos. A Bíblia diz para nós que a única coisa que eles sabiam que eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, e que eu já expliquei aqui num dos estudos, que o batismo, quando é batismo nas águas, nós não batizamos apenas no nome de Jesus, mas muitos usam esse versículo que o batismo tem que ser somente no nome do Senhor Jesus. Mas aqui esse texto, quando nós vamos trazer a interpretação dele, fica bem claro que o Lucas está tentando explicar para nós, que esse batismo é no batismo do Senhor Jesus. E qual é o batismo do Senhor Jesus? Ele deixou claro lá em Mateus, capítulo 28, no último capítulo, os versículos 19 e 20, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é nesse batismo que Lucas está narrando que nós devemos batizar, no batismo do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, não existe batismo somente no nome de Jesus. Ainda que seja por imersão, se a pessoa foi batizada somente em nome de Jesus, esse batismo ele não podemos considerá-lo. Não temos como considerar. O batismo feito nas águas tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? E 1 Coríntios capítulo 12, ele vai trazer um tratamento para nós, mostrando que ainda que há diversidade de dons, o Espírito é um só, é o mesmo. Ainda que há diversidade de ministérios dentro da igreja, o Espírito é um só. Tá? Ainda, meus amados irmãos, que a diversidade de operações está dentro da igreja, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, que opera em tudo e em todos. Tá? Então não tem esse negócio, né, de que um é melhor do que o outro, até mesmo porque o que age dentro de nós é o mesmo Espírito. Tá? Então nós temos que ter essa consciência. Aí eu te pergunto, para que serve os dons ministeriais e os dons espirituais para a nossa vida? Quem pode mesmo ter uma resposta? Para que serve? Por que Deus ele dá esses dons? Qual é o melhor dom? Tá, vamos mudar. Qual é o melhor dom para a nossa igreja hoje? Olha lá o que você vai falar, hein? Discernimento. É muito bom, discernimento ele é bom. Qual seria o melhor dom? Qual seria o melhor dom para nós, então? Vamos estreitando. O dom de cura. O dom de cura seria o melhor hoje, irmã Regiane. Pregação? Qual, Sara? Fala aí. Discernimento. Na verdade, a resposta está aí no versículo de número 7, que nós lemos. Volta lá, Fernanda. Leitura bíblica em classe. Aí, sobe. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for? Então, para o que for necessário. Se hoje a necessidade para nós é o dom de cura, precisamos do dom de cura. Tá? Agora, o discernimento de Espírito, tá? Ele tem que estar em nós o tempo todo. O discernimento de Espírito é um dom que tem que estar em nós o tempo todo. Porque pode ser que entre por essa porta um dia uma pessoa avivada, pulando, falando em línguas. Né? E se a gente não tem um discernimento de Espírito, a gente fala assim, nossa, esse homem, essa mulher é de Deus. Cheio de Deus. Cheio de Deus. E nem sempre o que falar em línguas é uma pessoa cheia de Deus, tá, irmãos? Porque até os demônios falam em línguas. Por isso a importância do discernimento de Espírito. Nem todo mundo que pula está cheio de Deus, tá? Nem todo mundo que fala línguas está cheio do Espírito Santo. Tá? Às vezes é o próprio demônio falando pela boca da pessoa. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Eu me recordo de um testemunho de um pastor que ele convidou um outro pastor para vir pregar, e toda vez que esse pastor, alguém vinha pregar, ele levava na casa dessa irmã. E essa irmã ali, irmãos, se alegrando, conversando, né? E o pastor observou, né? Esse pastor que veio visitar, e um dia nessa igreja, um dia que ele foi visitar, ela pulando ali, falando em línguas. E o pastor local sempre falando para ele, elogiando a irmã, olha, a mulher de Deus, né? É minha dirigente do ciclo de oração. Olha que mulher avivada.
E o pastor desceu para orar por ela. Falei, espírito do demônio, sai dela. Em nome de Jesus. Saiu, ela estava endemoniada. Falando em línguas, pulando, se alegrando. E o pastor da igreja não reconheceu que era um espírito maligno. Entendeu? Então, para você ver a importância de ter o discernimento de espírito. Se nós não temos, nós não podemos também julgar e classificar ninguém, tá, irmão? Nós temos que tomar cuidado. Porque quando nós temos o dom do discernimento de espírito, o Senhor, Ele revela que tipo de espírito que está naquela pessoa, habitando naquela pessoa. Tá? Então, em nome de Jesus, isso é muito importante para nós. Tá? Por isso que o Espírito Santo, ele vai, né, te dar a capacidade para você também entender e compreender se o Espírito que fala pela boca de alguns é um Espírito de Deus ou se não é. Tá? Então, nós temos que buscar a cada dia mais, buscar do Senhor esse discernimento acerca dos Espíritos. Isso é muito importante para nós. Vamos lá para a introdução? A introdução diz assim: a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e continua vigente para todos os que creem. O Espírito não apenas regenera, mas capacita o crente para servir com poder, ousadia e santidade. Ele distribui dons, fortalece a unidade da igreja e sustenta o testemunho cristão diante do mundo. E nesta lição estudaremos a promessa, o cumprimento e a continuidade do derramamento do Espírito. Há quem diga, né, eu não considero nem religião, mas há uma seita que diz que o derramamento do Espírito Santo foi uma força ativa no dia de Pentecostes, somente naquele tempo, que o Espírito Santo não existe mais no nosso meio nos dias atuais. Né, que o Espírito Santo hoje em dia não está mais atuando no nosso meio. Mas aí eu te pergunto, se o Espírito Santo ele não está atuando no nosso meio, por que tem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, ainda no dia de hoje? Por que existem pessoas ainda, né, que, movido pelo Espírito Santo, como Paulo também várias vezes foi movido pelo Espírito Santo, né, agiu de forma sábia, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, se o Espírito Santo no dia de hoje não habita mais em nós? Paulo, ele é depois do Pentecostes. Paulo não foi antes do Pentecostes, Paulo foi depois do Pentecostes. E o que eu falo? Por que então Paulo, né, que não participou daquele momento ali, do dia de Pentecostes, na verdade, se você olhar a história de Paulo, ele vai se converter ao cristianismo no capítulo 9 de Atos. O Pentecostes foi no capítulo 2. Então, nós vamos observar, meus amados irmãos, que essa falácia, que o Espírito Santo não age no nosso meio no dia de hoje, é a mais pura mentira. Não temos como acreditar, porque nós vemos a ação do Espírito Santo, é nítido. É nítido. Quem é que convence o homem, irmão, do pecado, da justiça e do juízo, se não for o Espírito Santo? Eu que não sou. Eu não tenho poder de convencer ninguém a se redimir diante do Senhor. Eu não tenho poder nenhum de fazer com que as pessoas se arrependam. A única coisa que eu faço é pregar a palavra. E essa palavra de Deus, ela pregada, o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquelas pessoas, trazendo sobre ela o arrependimento para se arrepender. É o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, que convence o homem. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele ainda continua agindo no nosso meio, tá? Ele não cessou, como alguns dizem que cessou, isso não é verdade. O Espírito Santo continua agindo, ele continua trabalhando no nosso meio, ele continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele continua agindo no nosso meio, ele continua dando dons espirituais para todos nós, até no dia de hoje. Tá? Então, essa falácia aí, irmãos, que cessou no dia de Pentecostes é mentira. Glória a Deus. Então, nós vamos observar que o Espírito Santo ele continua atuando no nosso meio. Vamos lá, meus amados irmãos, para o primeiro tópico. Pode passar isso aí, são os objetivos. E o primeiro tópico vai falar sobre a promessa do derramamento do Espírito. O primeiro subtópico, uma promessa de abrangência universal. Mas antes de nós lermos, Presidente Maurício, abre para mim em 1 Samuel 19, 20. Sara, abra para mim em 2 Crônicas 15, 1.
E a irmã Adriana, abre para mim Ezequiel 37, versículo 1. Tinha outros para ler, mas depois eu peço. 1 Samuel 19, 20. Sara, 2 Crônicas 15, 1. E irmã Adriana, Ezequiel 37, 1. E eu vou pedir para a irmã Meire, lê para nós, irmã Meire. Você consegue enxergar daqui? Então leia para nós aí, esse primeiro tópico aí, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Glória a Deus, amém? Lembrando que na antiga aliança, eu acho que eu já expliquei aqui algumas vezes aqui na congregação, a ação do Espírito Santo na antiga aliança, tá, no Antigo Testamento, ele era bem específico. Tá? Era sobre reis, profetas, sacerdotes e algumas pessoas comuns, não eram todos. E o Espírito Santo ele vinha, agia, cumpria o propósito de Deus e retornava para o Senhor. Tá? E isso nós vamos ver aqui agora nos textos de 1 Samuel 19, 20, 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e Ezequiel 37, 1. 1 Samuel, aqui vai falar acerca dos soldados, né, os mensageiros de Saul, que foram tomados pelo Espírito Santo. Quando Saul manda ali, meus amados irmãos, esses mensageiros ali atrás de Davi. Eles são tomados pelo Espírito Santo. No livro de 2 Crônicas, nós vamos ver o profeta Azarias sendo tomado pelo Senhor, pelo Espírito Santo também, para poder falar com o rei Asa. E nós vemos aqui no Ezequiel 37, Ezequiel sendo tomado pelo Espírito Santo para poder falar com o povo de Israel a situação que ele se encontrava. Presbítero Maurício, leia para nós, por favor, 1 Samuel 19, 20. Amém. E então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Amém? Olha só, eles foram para executar uma ação, mas ali eles acabaram vendo ali o povo ali sendo tomado, né, na escola ali de profetas ali de Samuel, o povo sendo tomado pelo Espírito Santo, e acabou eles também sendo tomados pelo Espírito Santo ali. E eles profetizaram. Tá? Então você vê ali, o Espírito Santo veio sobre eles naquele momento, agiu para onde tinha que haver e retornou. Assim como vai ser lá em 2 Crônicas 15, 1. Lê para nós, Sara. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. Aí depois o contexto vai estar mais para frente. Versículo 2, que saiu ao encontro de Asa, ele disse, Asa de todo Judá e Benjamim, escutem. Olha só o que Deus usou a Azarias para poder profetizar ao rei Asa. Está no versículo 2, olha o que ele falou. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas se deixarem, ele também vos deixará. Olha que profecia forte, irmãos. Olha que profecia forte. Aí eu te pergunto, será que Deus ele é diferente no dia de hoje? Será que Deus mudou? O que vocês acham, irmãos? Ele continua sendo o mesmo, né? A Bíblia vai dizer para nós que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não há sombra de variação no Senhor. Então, o mesmo Deus que falou isso aqui, né, naquela época, para o rei Asa, através de Azarias, ele diz para nós.
Enquanto nós formos com Ele, Ele é conosco. O dia que nós deixarmos o Senhor, Ele nos deixa, Ele nos abandona. Tá, então isso é forte, irmãos, isso é muito forte. Tá, vamos lá, irmã Adriana, lê para nós Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Olha só, veio sobre quem? Sobre Ezequiel, o Espírito do Senhor, tá? E levou ele ao meio de um vale de ossos. Esse vale de ossos é uma linguagem figurada que estava mostrando a situação de Israel na ocasião. Né? Deus estava falando que Israel era como um vale de ossos sequíssimos. Ou seja, literalmente Deus estava falando para Israel, vocês estão mortos espiritualmente. Vocês estão mortos. Mas aí a Bíblia diz para que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos. E aqueles ossos retornassem à vida. Tá, então era isso o recado de Deus para o povo de Israel. Porque o povo havia morrido espiritualmente. Né? Apesar de achar que estavam com Deus, né? Mas Deus já não estava mais com eles. Por quê? Porque eles estavam tomando caminhos que não agradavam ao Senhor. Essa mensagem do vale de ossos É para Israel. É para Israel, representa para Israel a forma em que Israel... Se a senhora ler todo esse texto, ela vai ver que Deus vai falar que para eles tornarem a ter vida. Né? Porque era a situação daquele momento de Israel. Eles estavam se prostituindo espiritualmente. Ezequiel 37. Todo o capítulo 37 de Ezequiel. Ali era a situação de Israel. Mas aí eu te pergunto, será que muitas das vezes nós não nos encontramos da forma que estava aquele povo de Israel como um vale de ossos secos? Será que muitas das vezes nós não estamos dessa forma? Que nem eu falei, eles achavam, né, por ter Deus, que estava tudo certo. Mas não significa que nós hoje, por exemplo, nós também temos a Deus, sim ou não? Nós temos Deus hoje. Só que não basta a gente achar que temos Deus e viver uma vida promíscua, viver uma vida de pecado, viver uma vida errada. Não adianta. Isso na nossa vida é apenas o quê? Uma farsa diante do Senhor. Né? Que nem você fala para os jovens aqui, você pode me enganar, você pode enganar seu pai, pode enganar sua mãe, mas a Deus você nunca vai enganar. Né? Então é interessante que Deus, Ele fala para nós que nós não devemos temer ao homem conforme o Evangelho. Não tema ao homem que só pode matar o teu corpo. Mas a Bíblia diz para nós o quê? Tema ao Senhor, que tem poder de matar o teu corpo e ainda jogar a tua alma e teu espírito no inferno. Então é isso que nós temos que entender. Às vezes, por isso que eu falo, às vezes, por exemplo, eu falo sempre para os jovens, né? Vocês escondem as coisas do papai e da mamãe e acham que tá conseguindo burlar, né? Tá conseguindo enganar. Você pode até enganar seu pai, sua mãe, teu pastor, mas o sumo pastor ninguém engana. É com ele que nós vamos prestar conta, não é com os pais. Amanhã você vai ver, né? Você vai crescer, você vai ficar mais velho, vai sair, vai construir a sua própria família, né? Você não vai precisar mais prestar conta com seus pais. Mas das suas ações lá atrás, você ainda vai prestar prestar as suas contas com o Papai do Céu. Porque foi uma ação pensada, a sua ação. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado em nome de Jesus. Aí aqui, então ficou claro que o Antigo Testamento, o Espírito Santo agia só em algumas pessoas, sim ou não? Sim. Amém? Você pode citar o nome de uma pessoa que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento? Quem sabe? O nome de uma pessoa. Aquele que fez a arca? Com 3 letrinhas? Hã? Mas Bezalel também foi usado pelo Espírito Santo. Sansão também foi usado. A arca da aliança, Bezalel. É Bezalel. E aí você falou certo. Ele falou da arca, mas não da aliança. Era a arca mesmo, a arca da aliança. Chato, traz chave para mim mesmo. É aquele que guardou a arca na casa dele, que eu esqueci o nome dele. Ah, o que a arca ficou acho que 3 meses, quando Davi ele erra, né? Eu esqueci o nome dele também. Vai lá dentro. Obed-Edom, isso. Ele foi usado aquele. Na verdade ele não foi usado, ele foi abençoado por Deus, né? É diferente. Ele foi abençoado por Deus.
Porque ali, aí fala que Deus, ele abençoa a casa dele. O usar pelo Espírito Santo é como Davi, como Saul, como Samuel, como Sansão, como Gideão, né? Foram todos homens usados pelo Senhor, como Bezalel. Foram homens usados pelo Senhor para fazer algo nesse sentido. Agora, Obed-edom, ele recebeu a bênção do Senhor pelo cuidado que ele teve de guardar a arca do Senhor. Tá? Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, no Novo Testamento, aí a história muda. Aí a história muda. Agora eu vou pedir novamente, presbítero, abra para mim. Vamos ler só um texto. Mateus 3,11, presbítero Maurício, por favor. Mateus 3,11. Vamos usar ele bastante, o presbítero Maurício, nessa noite, né, irmãos? Porque eu estou vendo que a cabeça dele está até preta, irmão. Tanto sol que ele pegou no Brasil. Voltou moreninho, né? E eu já estou até desbotado, irmão. Tá? Então, aqui na Nova Aliança, nós vamos ver que essa promessa foi registrada, tá, aqui em todos os evangelhos. Mas nós só vamos ler Mateus 3,11. Por favor, presbítero. Amém. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Amém? João Batista, aqui no capítulo 3 de Mateus, ele está falando acerca de Jesus. Ele veio naquele momento e estava batizando para o arrependimento. Então, o batismo de João Batista é o batismo do arrependimento. Mas ele diz no versículo de número 11 que aquele que vinha após ele não era digno de levar as tuas sandálias. Ou alguns textos vai dizer, digno de atar as suas sandálias. Né? Então, esse que viria após João Batista batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Só que nós vamos ver, como já foi falado aqui em outros textos, acho que na aula passada foi falado, que enquanto Jesus ele estava na terra, o Espírito Santo ele não estava atuando. O Espírito Santo ele só passa a atuar a partir do momento que Jesus ele é crucificado, ele acontece a ressurreição, ele fica 40 dias sobre a terra e depois quando ele sobe ao Pai, aí o Espírito Santo ele vem. Tá? Então ele vem e ele começa a agir. Qual era a função do Espírito Santo? A Bíblia vai dizer para nós que a função do Espírito Santo era lembrar de tudo aquilo, né, testificar de tudo aquilo que Jesus havia pregado, havia ensinado, né, e mostrar para as pessoas que tudo aquilo que Jesus havia falado era verdade. Né? Então assim foi o trabalho do Espírito Santo, convencendo as pessoas através, né, do próprio Evangelho, da palavra do Senhor. Tá? Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, como diz aqui lá em Joel 2:28, que a profecia na questão da expressão sobre toda a carne, como eu falei, não é sobre todas as pessoas, tá? Não significa que todo mundo aí fora tem o Espírito Santo. Não, não é isso não. Somente aqueles, meus amados irmãos, que invocam o nome do Senhor, conforme lá Joel 2:32. Só tem o Espírito Santo aquele que invoca o nome do Senhor. Aquele atribulado do teu chefe lá no teu caixá, se ele não invoca o nome do Senhor, tá, ele não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não. Tá, ele pode ter qualquer espírito, menos o santo. Ok, vamos para o tópico 2. Uma promessa com ação sobrenatural. Vai, Pedro Simar, lê para nós, já que você está aí. Já que você está aí. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenatural. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28b. As profecias de 1 Coríntios 14:3 e os sonhos, Mateus 1:20, visões, Atos 16:9, revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de
edificação espiritual, 1 Coríntios 14, 26, elas indicam que a vida cheia do Espírito Santo é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus, Romanos 8,14. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta como propósito de poder, 2 Coríntios 3,17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para a manifestação dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, de 4-7. Glória a Deus. Aqui fala de uma promessa com ação sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu te pergunto, você tem sonhado? Você tem sonhado? Quem tem sonhado aqui, irmãos? Você já teve alguma experiência com Deus de visão? Você tem uma visão, você está acordado, você tem uma visão? Você já teve? Já teve, Mameire? Eu tive uma visão uma vez, irmão, tão extraordinária, que eu nunca me esqueci dessa visão, irmãos. Era tão real, era tão real. Você enxerga assim, perfeito, como se estivesse acontecendo na tua frente. Mas você pisca assim, ó, some. Daqui a pouco você concede de novo, orando ao Senhor, você consegue enxergar de novo aquela mesma visão. Irmãos, é algo assim surreal, é sobrenatural. É Deus te mostrar aquilo que Ele quer falar contigo. Então, é interessante a questão dessas visões. E aqui fala de uma promessa com essa ação sobrenatural, é isso. Por exemplo, sobre profecias. 1 Coríntios 14, 3. Deixa eu ler aqui para você. Em 1 Coríntios 14, 3 vai dizer assim: mas o que profetiza fala às pessoas, tá? Edificando, exortando e consolando. Marca isso na sua Bíblia, onde você quiser, mas você tem que guardar. Você tem que gravar isso porque você, o dia que você for em qualquer um lugar, num evento de igreja, e se alguém um dia profetizar sobre a sua vida, presta atenção, se alguém um dia profetizar sobre a sua vida, ela tem que ter essas 3 finalidades. A profecia ela tem que vir para a sua vida, ela tem que edificar a sua vida, ela vai exortar a sua vida, ou ela vai consolar a sua vida. Se a profecia que alguém profetizar sobre a tua vida falou algo e você falou, será? Será é dúvida, não é? Joga fora, não é de Deus não. Porque a profecia, mesmo sendo uma exortação da parte do Senhor, qual é a exortação? Quando Deus ele usa uma pessoa para te exortar. Olha, eis que Deus diz, conserta o teu caminho. Você está pisando fora da linha do Senhor. Você está pisando fora dos caminhos do Senhor, conserta a sua vida. Aí, quando você vê essa exortação, ainda que talvez o profeta não tenha recebido a revelação 100% do que é, mas ele manda falar dessa forma, a pessoa que recebeu a exortação vai assim, meu Deus, o Senhor tem visto o que eu estou fazendo. Confirma no seu coração, mesmo sendo exortação, aí ele fala assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. E olha, eu vou falar para você, Deus ele tem poder de trazer em revelação. Agora, se ele pegar um profeta sábio, né, o profeta sábio vai te chamar no canto e vai falar assim, olha, Deus manda te dizer para você sair dessa vida de pecado. Agora você pega um profeta que não é sábio, ele pega o microfone e fala assim, ó, sai do teu vida de pecado, você está pecando, irmão. Aí expõe o pecado da pessoa, isso não é bacana. Né? Então o profeta ele tem que ter sabedoria da parte do Senhor. Lógico que se o pecado da pessoa é um pecado que tem escandalizado lá fora, tá? Ele vai ser exortado em público. Deus exorta em público. Quando o pecado que a pessoa está fazendo lá fora, né, é em público, Deus ele exorta em público. Tá? Então nós temos que ter isso bem claro na nossa vida. Então você precisa guardar esse versículo. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 3, ele vai explicar para nós para que serve a profecia. Ela tem 3 finalidades. Tá? Edificar, exortar e consolar. Amém? Os sonhos, aqui está em Mateus capítulo 1, versículo 20, aqui vai falar de José, quando José ele é avisado em sonho pelo Senhor acerca do que estava gerado no ventre de Maria. Também aqui fala de visões, em Atos capítulo 16, versículo 9. Esse texto, talvez você não vai se lembrar, é quando Paulo ele tem uma visão de um homem pedindo para ele passar a Macedônia. Lembra desse texto? Você lembra? Você lembra, irmã Meire? A Meire não lembra não, que ela ficou assim na dúvida, né? Você lembra desse texto? Atos 16, versículo 9, quando o homem pede para que... Paulo, numa visão,
ele tem uma visão e um homem pedindo para que ele passasse a Macedônia. Vocês lembram desse texto? Não. Vamos lá. Atos 16:9 diz assim, à noite Paulo, eu vou ler na NA. À noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado, aí está assim por diante, tá? Aqui é a visão, né, que o Senhor, Ele dá também para nós. Deus, Ele pode nos dar visão, tá? De alguém pedindo socorro, Deus, Ele pode usar em visão, tá? Em nome de Jesus. As visões, elas revelam a atuação do Deus vivo entre seu povo, né? Suas experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual, conforme 1 Coríntios 14:26. Tá ok? Então, a promessa, ela a promessa do Senhor, ela vem com uma ação sobrenatural, não é normal. Por exemplo, você já viu quando um homem de Deus, ele conversa com uma pessoa na rua? Eu já vi vários evangelismos no Brasil, e alguns vídeos, e ali no momento Deus usa a pessoa para revelar a vida daquela pessoa que está passando na rua, e nela nem crente ela é, mas Deus revela para que haja um arrependimento naquela vida. Eu já vi vários vídeos, já vi várias pessoas aceitar Jesus por causa das revelações, aceitar a Jesus, mudar a sua posição, mudar a sua forma de ser, por causa dessas profecias que foram naquele momento, né, falado, ou através das visões que foram ali mostradas, né, e foram faladas dessas pessoas, tá? Então essa promessa, ela sempre vem com uma ação sobrenatural. Vamos para o terceiro tópico. Uma promessa para os últimos dias. Irmã Regiane, leia para nós, por favor. A senhora consegue? A senhora está com a revista aí, né? A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito na terminologia da antiga aliança. Tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Ele começara com a vinda do Messias, que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugura a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, permanece vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Glória a Deus. Então, o primeiro fato é que essa promessa ela é válida para todos que creem em todos os tempos. Não foi só no tempo de Pentecostes, tá? E quando a Bíblia vai falar para nós que é uma promessa dos últimos dias, essa palavra profética, ela aponta para um tempo específico, tá? Naqueles dias derramarei o meu espírito. Então aqui fala sobre, na terminologia da antiga aliança, essas expressões referiam-se à chegada do Messias e ao início do evento escatológico, conforme Isaías capítulo 2, versículo 2 e Miqueias 4:1. E o apóstolo Pedro, ele identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Então, quando ali eles estavam reunidos no cenáculo 120, né, que ali desce sobre eles ali o Espírito Santo, e eles são cheios do Espírito Santo, Pedro, então, ele identifica que ali foi o cumprimento da palavra que foi lá em Joel sobre os últimos dias derramaria do meu Espírito.
Então ele crê, que acredita, e ele fala, inclusive ali em Atos 2,17, acerca disso, do que Joel havia profetizado lá atrás. Então ele crê dessa forma, que aquele momento foi a inauguração, né, ali, do que o próprio Senhor Deus havia prometido lá em Joel capítulo 2, tá? A descida do Espírito, ele inaugura a igreja. Então ali dá o pontapé inicial da igreja, apesar que nem eu creio, né, eu falei assim, por mais que nós sabemos que, estudando por mais profundo, nós vamos ver que o pontapé inicial foi o dia de Pentecostes. Mas eu acredito mais que o dia mesmo que a igreja inaugurou, para mim, tá? Para mim, foi ali no Evangelho de João, eu acho que é no capítulo 20, capítulo 19, quando Jesus assopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Não foi o batismo no Espírito Santo. Ali, na verdade, foi o ato regenerador. Que ele se regenerasse naquele momento. Deixa eu achar qual é o capítulo, o versículo. João. E isso aqui é bom você também fazer uma anotação, para que você nunca diga que esse dia foi o dia do batismo no Espírito Santo. Não é o batismo no Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. João 20, 22. Porque conforme que você lê, você pode até entender de uma forma errada, não fazendo a exegese correta, e você acabar dizendo, nesse dia Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Não é o batismo. Tá? A João 20, 22, assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se você não soubesse disso, você não acreditaria que é o batismo do Espírito Santo? Não é? Pela escrita, você acreditaria que é o batismo do Espírito Santo, mas aqui Jesus não estava batizando no Espírito Santo. Aqui Jesus estava derramando sobre eles o Espírito Santo para a regeneração. Eles se regenerar, eles mudar de vida, abandonar a prática do pecado. Tá? Então, porque a palavra grega traduzida nesse texto é infusão. É o mesmo verso usado na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Em Gênesis 2,7, onde Deus soprou em seus narizes, ali de Adão, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É o mesmo verbo também que acha ali em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, que assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Tá? Então, é a regeneração. Tá? Então, esse mesmo texto que é usado lá em Gênesis, quando sopra sobre o homem, no homem o espírito ele é feito alma vivente, é o mesmo texto, é a mesma palavra usada em Ezequiel 37, 9, né, assoprado sobre eles para que eles vivam, é a regeneração. É a mesma palavra, tá? Em Gênesis, ali quando Deus sopra no nariz do homem e ele é feito alma vivente. É o mesmo texto, tá? É a mesma palavra usada para esse texto de João. Tá ok? Não é batismo no Espírito Santo, é regeneração. Ser uma nova pessoa. Ok até aqui? Então, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? O principal propósito do batismo no Espírito Santo é o de receber poder para testemunhar e para concluir o serviço cristão na igreja, na terra. Tá? Então, essa é a função do batismo no Espírito Santo, tá ok? Não é para você ser um super crente, não é para você ser melhor do que os outros, não é para você pisar nos outros, dizer que você tem um batismo no Espírito Santo, não. E quando nós falamos do batismo no Espírito Santo, é diferente, tá? Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo, você sabe? Como você sabe que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Fala, Fernando. Falar em línguas, isso. É o que o companheiro Fernando falou. O falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Tá? Essa é a evidência. Tá ok? Então, quando você vê que a pessoa ela fala em línguas, né, logicamente ela está sendo batizada no Espírito Santo. Porém, o falar em línguas, esse batismo no Espírito Santo é diferente do dom de línguas. Tá? Não tem um dom de línguas?
O dom de línguas, tá? Que vai falar ali tem que ter a fala e a interpretação. Tá? Porque é para edificação da igreja. Isso é um dom para edificação da igreja. Agora, o batizar no Espírito Santo, ele falar em línguas, ele edifica a si mesmo. Não precisa ter intérprete. Mas ele pode falar em línguas e ele está edificando a si mesmo. Porque ele está falando com Deus. Está falando de Jesus. Isso aí é ali o que eu falei para a senhora ali em Mateus 3:11. Mateus 3:11 fala que Jesus, eu não sou digno, João Batista falando, não sou digno de atar suas sandálias, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, está falando acerca de Jesus. Está falando de Jesus, tá? Ok, até aqui, irmãos? Vamos prosseguir? Vamos para o tópico 2? Tá, o tópico de número 1, irmãos, ele tem a finalidade de mostrar para nós o derramamento do Espírito Santo, que ele é uma promessa universal e atual. E é o que eu falei para vocês, no Antigo Testamento ele agia em determinadas pessoas e retornava ao Senhor. Agora, no Novo Testamento, tá? Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele habita entre nós, dentro de nós. Tá? Ele habita dentro de nós, nós somos privilegiados. Nós somos hoje usados pelo Espírito Santo porque ele habita em nós. Tá? É diferente. Hoje o Espírito Santo ele não vem sobre nós e depois retorna a Deus, não. Ele vem e fica. Para ele sair de nós é quando nós começamos a ter uma vida de pecado. Quando você aceita Jesus, tá? Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós. Certo? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas se nós caímos na vida de pecado, o Espírito Santo sai de nós. O Espírito Santo ele não habita em templo sujo. Uma vida pecaminosa, a pessoa está em pecado. Pode ter aceitado a Jesus, mas se ela não se arrepender, tá? Se não se arrepender e largar o pecado, pode ter certeza, o Espírito Santo deixa de habitar nela. Deixa de habitar nele, ele não habita mais nessa pessoa. Aí a Bíblia fala que aquele espírito imundo que saiu dessa pessoa, ele está vagando no espaço. E se ele retorna àquela pessoa pela qual ele saiu e encontra a casa vazia, aí ele vem com a turma dele, pior do que ele. Volta ele e volta com mais outra turma pior do que ele e a sua vida, irmãos, se torna um fracasso. Por isso nós temos que tomar cuidado quando o pecado ele bate à nossa porta. Temos que tomar cuidado, porque a tendência da nossa vida é se tornar cada dia pior. Ok? Vamos lá para o tópico 2, o cumprimento. Poder para testemunhar. Primeiro, o Espírito Santo veio com o poder do alto. Eu vou ler. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, conforme Lucas 24:49, que eu havia falado. Esse revestimento, que é do grego endió, significa vestir-se com uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo, conforme Atos 1:8. Esse poder, que vem do grego dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, conforme Romanos 8:13, mas também é ousadia para proclamar o Evangelho, conforme Atos 4:31. É autoridade para operar milagres, conforme Atos 6:8. E sabedoria para edificar a igreja, conforme 1 Coríntios 12:7. Tá, então, aqui nós podemos ver que o Espírito Santo, ele veio com poder do alto. Tá, então, esse revestimento para a nossa vida, irmãos, ele é muito importante. Por isso que eu creio, irmãos, olha, não me entra na cabeça, nunca me entrou e nunca vai entrar. Isso é algo meu, é pessoal, tá, irmãos? Não me entra na cabeça uma pessoa dizer para mim que é batizado no Espírito Santo e volta para a vida de pecado. Se a Bíblia diz para mim que o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, como que eu vou voltar para o pecado, irmãos? Aí é onde no meu coração, muitas das vezes, eu questiono, será que realmente esse batismo da pessoa é o batismo do Espírito Santo? Porque eu não acredito que uma pessoa revestida de poder, ele retorne àquela vida de pecado. Eu não acredito que a pessoa batizada no Espírito Santo, ela volte às velhas práticas.
dos vícios, da prostituição. Eu não acredito, irmãos, não consigo entrar na minha cabeça. E olha que eu sei que tem vários crentes desviados, que voltaram à prática da bebida, voltaram à prática da prostituição, voltaram à prática do adultério, voltaram à prática do tabagismo, voltaram à prática das drogas, voltaram às práticas da mentira, né, que é a única coisa que o diabo ele é pai. Mas não me entra na cabeça uma pessoa dizer que é batizada no Espírito Santo e viver essa vida. Porque, olha, vamos abrir, irmãos, Lucas 24, 49. Lê para nós aí, Mansara. Lucas 24, 49. Isso, 24, 49, Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Tá? É uma promessa. Deus prometeu? Prometeu. Ele cumpriu? Cumpriu. Ele cumpriu. Tá? Então a Bíblia diz para mim aqui na NA: permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem. Então, esse é o problema. Se nós hoje estamos revestidos de poder, o que nos enfraquece ao ponto de nós sairmos dos caminhos do Senhor? Não me entra na cabeça, irmãos. Não consigo entrar na minha cabeça. Não me entra na cabeça uma pessoa que já foi batizada do Espírito Santo e quer voltar à velha vida. Não me entra. Eu não consigo entender até hoje. Porque se a pessoa um dia, né? Aí o povo fala, mas é humano, é falha. Sim, somos. Mas se um dia nós somos cheios do poder de Deus, quem experimentou do poder de Deus? Quem já pisou nos Santos dos Santos, não tem um louvor que diz, quem já pisou nos Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu não sei se eu sou antiquado, mas eu não consigo, irmãos. Eu não consigo entender e compreender dessa forma. Quando eu tive um encontro com o Senhor e quando eu fui baseado no Espírito Santo, irmãos, eu nunca mais desviei dos caminhos do Senhor. Eu entendi que eu estava revestido de poder. E olha que adversidades, problemas se levantaram. Eu tive vários. Vendavais, né? Ventos que vêm do sul, do norte, do nordeste, do sudeste. Vento soprando tudo quanto é lugar na minha vida. Mas, irmãos, eu falo para você, o barquinho até balançou. Mas eu não caí. Eu não afundei. Porque eu estava revestido de poder. Agora, como, irmãos, não me entra na cabeça o crente que diz que é baseado no Espírito Santo e está vivendo uma vida de pecado? Está na prática, meu irmão, do pecado. Está na prática da fornicação, jovens, na prática da fornicação. E olha que tem muitos jovens baseados no Espírito Santo. E como que cai? Eu não entendo. Então, essa é a questão, né? É a pessoa continuar buscando, mantendo a chama acesa. Então, o problema é esse, né? A chama apagou, né? A chama apagou. Ou a criptonita, né? Esse livro ele é ótimo, eu indico sempre as pessoas lerem. Eu tenho ele lá em casa. O livro chama Criptonita. O que é criptonita para o Superman? É o ponto fraco dele, não é? A criptonita não é o que enfraquece o Superman? Pois é. Qual é a tua criptonita? Nós temos que identificar a nossa criptonita e saber lidar com ela. Tá? Então, irmãos, olha, eu não consigo entender, porém é o que o professor falou. Tá deixando a chama apagar. Para de ler, para de orar, para de jejuar, para de buscar, para de crer, né? Para de ouvir. Ouvia pregação, ouvia louvores, agora ouve música secular, agora ouve, fica no TikTok, fica no Facebook. O que mais, Sarinha? Quais são as redes do momento, Sarinha? Fala aí. Instagram.
Né? Então, o tempo que tinha que ocupar a sua mente, como diz a Bíblia, ocupe a tua mente com as coisas do alto, as pessoas estão ocupando com as coisas do mundo. Né, irmãos? É preocupante isso. Isso é muito preocupante, tá? Então, nós temos que entender que o batismo do Espírito Santo, nós somos revestidos de poder, mas nós temos que continuar alimentando, né? Alimentando essa chama que está no nosso peito, essa chama que está no nosso coração. Se nós vamos esfriando, irmãos, essa chama vai apagar. Ela vai apagar. Se nós não botarmos combustível nela, ela apaga. Tá? Então, em nome de Jesus, que nós possamos mudar a nossa postura. Né? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo ainda? Fernando? A irmã Adriana? Só. O restante tudo né? Batizado no Espírito Santo. Anota o nome aí, Fernando, para mim, de quem é batizado no Espírito Santo. Para me cobrar depois. Glória a Deus, amém? Vamos lá? Brincadeira, irmão. Brincadeira. Vigia. Vamos lá para o 2, os sinais da descida do Espírito Santo. Eu vou ler. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som, como de um vento veemente e impetuoso, conforme Atos 2:2. E as línguas repartidas como que de fogo, Atos 2:3. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus, conforme Ezequiel 37:9. As línguas como que de fogo são sinais de purificação e consagração, conforme Êxodo capítulo 19, versículo 18, Mateus 3:11. Esses sinais particulares não se repartiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como o corpo de Cristo, conforme Efésios 1, 22, 23 e Efésios 3, 2 ao 5. Ela foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa, conforme Atos 2, versículo 1 ao 4. Tá, então aqui fala dos 2 sinais. Né, os sinais como do vento, tá, e como de línguas partidas como de fogo, conforme os textos. Tá? Eu não vou entrar muito nesse quesito, irmãos, porque eu quero ir um pouquinho mais adiante, e o tempo não para. Mas aqui está as referências, conforme Ezequiel 37:9, Êxodo 19:18, depois você lê em casa, tá? E na própria revistinha ela tá dizendo os textos para nós procurarmos. 3. A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder ele veio com um sinal específico, o falar em línguas, conforme Atos 2:4. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Atos 2, do versículo 1 ao 4, Atos capítulo 10, versículo 46, Atos capítulo 19, versículo 6. E implícito em outras 2 ocasiões. Atos 8, 14 a 17, Atos 9, 17 a 18. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Esse último dom requer interpretação para a edificação da igreja, porém o falar em línguas, como batismo ou renovação, não requer interpretação, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 ao 28. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Porém, no batismo do Espírito Santo, todo crente é revestido de poder, conforme Atos 2, versículo 2 ao 4. Tá? Então, a evidência do revestimento de poder do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, tá? É que nem eu falei, é diferente do dom de línguas. O dom de línguas, tá, é diferente do dia do batismo do Espírito Santo. Tá? O dom de línguas, ele fala e tem que ter um intérprete para poder interpretar a igreja para ela ser edificada. Mas quando é o batismo no Espírito Santo, não precisa haver intérprete. A pessoa, ela fala em línguas, ela edifica a si mesmo, tá, com o Senhor. Agora, é interessante o que foi falado aqui no final, que na experiência da salvação com Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, tá? Quando nós confessamos a Jesus com os nossos lábios, conforme Romanos capítulo de número 10, versículo 9 e 10, né? A saber, se com a sua boca confessares a Jesus, crendo no seu coração, que o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra diz para nós, Romanos 10, 9 e 10, dessa forma. Então, nós aceitamos a Jesus, né? Automaticamente,
nós somos selados. Nós temos um selo. Nós temos um selo. Né? Então fica claro, porque, por exemplo, hoje, irmão, infelizmente, nós não precisamos mais mandar cartinha, né? Mas seria tão bom se nós pudéssemos trocar cartinha de novo com o nosso país, né? Com o Brasil, com nossos pais, né? Eu já fiz muito isso. Quantas das vezes eu comprei selo para ir lá selar e enviar carta para o Brasil, para chegar lá nos meus pais, porque não tínhamos telefone. Né? Quer dizer, imagina, tinha, mas era muito caro, tudo era muito caro. Você comprava 1000 de cartão, você falava 3 minutos. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Eu já cheguei a gastar 15 mil numa ligação para poder falar com a família no Brasil. Então, era mais viável eu enviar cartas, porque ali eu podia escrever 10 folhas, irmãos, para a família ler. Né? E assim eu fiz durante muitos anos, até eu comprar o meu primeiro aparelho celular. E para que essa carta chegasse lá no Brasil, ela tinha que estar selada corretamente. Sim ou não? Se você selar errado, ela não vai chegar no destino. O selo ele tem que ser correto. E eu te pergunto, que selo você está selado? Qual o selo que está na sua vida? Conforme Efésios capítulo 1, versículo 13. O nosso selo tem que ser o Espírito Santo. Se nós não tivermos o selo do Espírito Santo, nós não... Esse é o passaporte de entrada para a nossa eternidade quando nós aceitamos a Jesus. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós temos um selo. Ou seja, esse selo, ele demonstra qual é o nosso destino. Para onde que nós vamos. Tá? Para onde nós vamos. Aí qual é o selo do teu coração hoje, irmão? Graças a Deus que estão aqui, irmão, são os selos da eternidade, né? Do céu eterno, né? Porque existem pessoas que estão usando o outro selo. O outro selo. E esse outro selo vai para outro lugar. O destino desse outro selo é outro lugar. Tá? Então, a gente brinca aqui, mas o negócio é sério. Tá? Então, tomemos cuidado. Então, essa primeira experiência da salvação, nós somos selados. Agora, no batismo do Espírito Santo, tá? Essa outra experiência, nós estamos revestidos de poder. Nós estamos cheios de poder. Né? Então, irmãos, essa outra experiência do batismo do Espírito Santo é muito importante. É isso que eu falo. E se você está revestido de poder, como que você pode fraquejar, né, flertando com o pecado? Se você está revestido de poder, por que você enfraquece na primeira adversidade? Por que você sendo revestido de poder, qualquer luta é motivo para desistir? Aí eu acredito que entra o que o presidente Lucimar falou. A falta de alimentação desse poder. E, na verdade, em vez de alimentar para essa chama manter acesa, a pessoa, né, o cansaço faz ela desistir de ler. O cansaço faz com que ela desista de estudar. O cansaço faz com que ela desista de fazer tantas coisas para Deus. Né? Muitas das vezes os afazeres de casa faz com que essa pessoa não tenha tempo mais para ler, para orar, para jejuar. Né? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quem leu a Bíblia hoje, pelo menos um capítulo? Né? Não levanta na manhã. Porque de repente alguém não leu, aí fica vergonha. É assim, irmãos. Tá? Então, para você ver, quanto mais você busca conhecer a Deus, mais forte você vai ficar. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais cheio de poder você vai estar, porque Ele tem promessas. E a partir do momento que nós cremos naquelas promessas, nós caminhamos em direção a essas promessas. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, Deus fez inúmeras promessas para Abraão, sim ou não? Fez inúmeras promessas para Moisés. Olha só, a Bíblia diz para Abraão, né, que era para ele sair da sua parentela, que ele faria de Abraão uma grande nação, que seria uma nação incontável. Deus fez? Fez. Abraão viu? Não. Mas a Bíblia vai dizer para nós, mas ele caminhou em direção às promessas do Senhor. Moisés, Deus chamou Moisés para salvar o povo da escravidão do Egito, para levar a Canaã, uma terra que manava leite e mel. Sim ou não? Ele chegou na porta de Canaã. Entrou? Não. Não entrou. Mas ele caminhou em direção às promessas do Senhor. Mas ele não entrou por causa da sua rebeldia, tá? Ali deixam bem claro para nós que Moisés, ele foi um homem usado por Deus em todo o tempo,
Mas ele perdeu de entrar na terra prometida. Por causa de quê? Da sua revolta. Né? Quando Deus mandou ele profetizar a rocha, ele bateu na rocha, reclamando, né? Murmurando. Aí eu te pergunto, será que nós não estamos assim, muitas das vezes, parecidos com Moisés? Reclamando de tudo? Né, irmãos? Então, nós temos que entender, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos que alimentar esse Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que alimentar. Tá? Só tem 2 aqui que não é mais do Espírito Santo, eu engravei. 3, vamos lá. É o 3 agora, né? A evidência do revestimento de poder? Não, esse aqui foi o que eu li, agora. Agora é a continuidade do derramamento do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro, a extensão da promessa do Espírito. Irmãos, eu vou ler que está acabando já o tempo. E eu queria falar um pouco sobre isso. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhe assegura: recebeis o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2,38. Essa frase precisa ser entendida à luz do contexto. Presta atenção, irmãos, tá? Quando fala recebereis o dom do Espírito Santo, tá? Nós vamos entender à luz do contexto desse texto. Tá? O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel, e é a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder, conforme Joel 2,28 e Lucas 24,49. Tá? Não é o dom de revelação, não é o dom de cura, não é isso. Tá? Quando está falando aqui do dom, está falando desse dom da questão do batismo. Então esse dom não ficou restrito somente ao Pentecostes, naquela época, lá como uma seita diz que naquela ocasião foi uma força ativa do Espírito Santo para aquele momento e ele não age mais no nosso meio. Isso não é realidade. Ele age até hoje no nosso meio. Tá? Então ele não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, conforme Atos 2,39. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo nas águas. Tá? Conforme Atos 10, 44, 46. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Tá? Conforme Atos 8, 15, 16 e 19, 2 e 6. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Presta atenção. Não significa que a pessoa ela tem que ser batizada nas águas para receber o batismo do Espírito Santo. Não é necessário, tá? Não existe uma ordem. De repente você pode falar assim, para ser batizado no Espírito Santo tem que batizar nas águas. Não existe isso. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é o arrependimento. Ela tem que se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e está tudo certo. A qualquer momento ela pode ser batizada no Espírito Santo. Você conhece uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo na Bíblia antes de ser batizado nas águas? O maior plantador de igrejas do Novo Testamento, quem foi? Paulo. Paulo ele foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Sabia disso, irmã Jane? Se não sabia, abre comigo em Atos capítulo 9. Atos Apóstolo, capítulo de número 9. Versículo de número 17. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do... E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, ou seja, ele tinha... espiritualmente estava sem visão. Aí a Bíblia diz que cai dos seus olhos como escama e ele recupera a sua vista e levantando-se ele foi batizado em quê? Nas águas? Não, no Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo o versículo, não estava? Ele foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Depois ele é batizado nas águas. Acontece. Eu, por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Então acontece nos dias de hoje também. Tá? Então, ainda nos dias de hoje acontece dessa forma. Não é uma regra que tem que ser batizado nas águas para ser batizado no Espírito Santo, ok? Vamos lá, vamos continuar.
Então, essa extensão é até hoje, no dia de hoje, ainda acontece. 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós lemos aqui, né? Conforme 1 Coríntios 12, 4. O termo diversidades, que é do grego diaireses, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, conforme 1 Coríntios 12, 4. O Filho dirige os ministérios, conforme 1 Coríntios 12, 5. E o Pai opera os resultados, conforme 1 Coríntios 12, 6. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos, visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito, e o fruto do Espírito, como os dons espirituais, é sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja, tá? Então, os salvos que recebem os dons específicos é visando a edificação dos crentes. Tá? Você busca do Senhor ter dons espirituais, não é para você ser melhor do que os outros. É para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja. Tá? Então, a importância de buscar o dom não é para você ser melhor do que ninguém. Não é para você ser maior do que ninguém. A busca pelo dom é para que você possa usufruir dele dentro da casa do Senhor para a edificação da casa do Senhor, dos crentes. Então, é esse intuito que nós temos que entender qual é a nossa postura. Tá? Então, aqui, como foi falado na revista, que o salvo recebe os dons específicos, visando a edificação dos crentes. Está lá em Romanos 12, versículo 4 ao 18. Tá? E a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, agora vou liberar só a irmã Adriana e o cooperador Fernando, que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é ter fruto do Espírito. Você tem, crente, fruto do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Eu achei interessante que o presbítero Ricardo ele falou na aula passada. E ele dividiu ainda, né? Ele dividiu em 3, 3 e 3. Vocês se lembram? Quem se lembra? A minha mãe não estava na aula passada, né, irmã Meire? Você está dispensada, irmã Meire. A Sara também não estava, estava? Estava, né? Quais são, então? Fala. Qual foi a divisão que ele fez, Sara? Você se lembra que ele dividiu em 3? As 3 primeiras ele falou que era para quê? Que é o amor, o gozo e a paz. Não. Não. Para com Deus. Para com Deus. Ele falou assim, amor, alegria e paz para com Deus, longanimidade, benignidade e bondade com o próximo. Aí ele falou depois fé, mansidão e temperança para consigo mesmo. Né? Aí eu te pergunto, desses 9 que foi citado, quantos você tem conseguido exercitar, irmãos? Querendo ter batizado no Espírito Santo. Alegria, né? Alegria. Alegria, né? Nós temos conseguido exercitar pelo menos alegria. Glória a Deus, pelo menos alegria nós temos conseguido exercitar, né? O duro é que se nem alegria tivesse conseguido exercitar, aí ia ficar feio o negócio, né? Só de nós lembrarmos que nós hoje temos a salvação, irmãos, isso é motivo de alegria. Tem que ser a maior delas. A maior delas. Né? E a nossa maior alegria não é que nós vamos morar no céu. A nossa maior alegria é que nós vamos encontrar com Jesus, tá, irmãos? Você tem que lembrar disso. Porque às vezes